Beleza. Lisângela, obrigado, tá, por começar a gravar. Pessoal, seguinte, na aula passada, nós criamos alguns inputs relacionados a como que nós vamos calcular a estrutura de banda, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é como se fosse um bash. Vocês conseguem me escutar bem, pessoal? Só me dá um ok, sim, não. Sim, sim. Tá bom. É porque eu tô com o celular, meu notebook deu um Pode, desligado tá bom. com o celular, beleza? Então, vejam, aqui nós vamos fazer uma sequência de cálculos, tá? A sequência de cálculos que nós vamos fazer é cálculo de SCF, que é o autoconsistente, depois a estrutura de banda e depois o Bendis. Então, são 3 cálculos. Geralmente, pessoal, o que nós fazemos? Aí, nós fazemos um bashzinho. O Yuri já está acostumado aí, que é uma sequência de comandos que nós vamos dar para facilitar a nossa vida, tá? Então, vou entrar aqui na pasta DFT, vou entrar aqui na pasta de silício. Então, vejam, vou entrar aqui na pasta Banks, né? E aqui nós temos 3 inputs. O input aqui chamado BS-SCF, que é o autoconsistente. Aqui nós temos o Banks, que vai ser calculado a estrutura de banda. E aqui nós temos o BS, que vai gerar um arquivo .dat para nós plotarmos essa estrutura de banda, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, nós vamos abrir um gedit. Então, lembram lá como que nós iniciamos um cálculo? MPI-run menos NP. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou num computador que tem 4 núcleos, tá bom? pw.x. Pego aqui esse bs underline scf. Então, vai ficar bs underline scf ponto 1. Fecho aqui. bs underline scf ponto out. Beleza? Então, esse daqui vai ser o nosso primeiro comando, tá bom? Pulo uma linha, pulo outra, mas eu não precisaria pular essa linha aqui. Daí vai do gosto de vocês, tá bom? Daí, de novo, vou copiar e colar esse daqui. Copiei e colei, pw.x, coloco a outra sequência do cálculo. O cálculo vai ser esse teste, underline, bands.in, depois teste, underline, bands.out. Beleza? Então, essa daqui vai ser a nossa segundo cálculo depois do SCF. Tem que ser nessa sequência? Tem que ser nessa sequência, tá, pessoal? O SCF, que é o autoconsistente, ele vai gerar as funções de onda, depois nós vamos calcular a estrutura de banda, beleza? Depois, MPI. Vou dar um Ctrl V aqui de novo. Só que aqui já não vai ser mais pw.x. Vai ser bands.x, tá? Bands.x. Nós vamos teste underline bs ponto in, foi teste underline bs ponto out. Beleza? Então percebam aqui, pessoal, que nós temos 3 cálculos em sequência, tá? Então, para nós não precisarmos aqui colocar todos esses códigos lá no terminal, o que que nós fazemos? Nós fazemos um arquivo .bash, tá bom? Colocamos o comando aqui. Eu poderia deixar assim também, pessoal, tá? Não tem problema nenhum. Mas aí eu gosto de deixar assim só para separar e de melhor visualização. Tranquilo? Então, eu vou salvar esse arquivo aqui. Vou dar um Ctrl S. Vou lá na nossa pasta DFT. Silício. Banks. Aqui, pessoal, aqui eu vou escolher vou chamar ele de bash. Bash.sh, tá? A extensão aqui, pessoal, lembra lá que eu falei para você? É de um scriptzinho bash shell. Então tem que ser
.sh. Sempre que vocês forem fazer uma sequência de comandos que vai ser no terminal e vocês querem fazer um arquivo, .sh, beleza? bash.sh, salvei, fecha aqui. Esse daqui é o nosso arquivo, tá? Se nós clicarmos aqui, ele vai dar esses comandos aqui, beleza? Tranquilo, Unicef. E agora, como que nós executamos esse arquivo aqui? Bom, nós podemos dar Ctrl Alt T para abrir o terminal, ou nós podemos clicar aqui, ó, direito, abrir no terminal. Então, percebam aqui, quando eu faço isso, ele já abre na pasta que nós estamos. DFT, Silício, Bentes. Tranquilo? Dou um ls, veja os arquivos que eu tenho aqui, ó, tem o nosso arquivo que nós acabamos de criar, que é o bash.sh. Aqui, depende muito da versão do Ubuntu, do Linux, que vocês estão utilizando, tá? Muitas vezes, só você dá ponto barra e ele já executa. Nesse Ubuntu aqui, ele faz assim, ó, bash.sh. Então, o comando para execução desse arquivo, aqui, nesse Ubuntu que nós estamos utilizando, é bash, tá bom? Dou Enter. Se tudo ocorrer bem, ele está rodando no input. Percebam aqui que ele já criou um bs_scf.out. Tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas, questionamentos ou não? Tá de boa. Ó, dou um htop. Dou um htop aqui, o que eu percebo? Percebo que eu tenho executando aqui o pw.x. Então, o pw.x, ele está rodando o nosso primeiro comando lá do SCF. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Muito difícil ou não? Tranquilo? Ramses, no caso, lá tu colocou MP1, né? Não entendi. Não, naquele arquivo bash, tu pode, dependendo do computador, ele não roda aquele MPI. MPI, isso. O E aí, no MPI caso, usa PW, né? Isso, esse é o que você utiliza no seu computador, Lisa. Tá bom? Uhum. É porque talvez algum aluno tenha algum problema, né? E aí... Não, porque aqui a gente utiliza o OpenMPI. Entendeu? Então, por isso que ele é MPI. Tá bom? Ok. Beleza, pessoal. Mais alguma pergunta? Ou não? Suave. Suave, né? Então, beleza. Então, o Bash aqui, pessoal, ele está rodando. Tá bom? Agora vamos analisar nossos arquivos aqui que eu deixei criado para nós. Então, primeiro aqui que nós vamos analisar é o SCF. Percebam. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui no Gedit, escrito Control, Population? Sim ou não? Sim, tá aparecendo aqui. Tá aparecendo aí, certinho. Beleza. Então, pessoal, aqui, o que nós temos? Percebam que esse arquivo aqui, ele é bem menor daquele que nós estávamos construindo, tá? Por que eu deixei aqui, pessoal? Para ficar mais rápido e mais dinâmico, tá bom? Então, aqui eu criei um arquivo bem simples. Então, ó, calculation, SCF, que é o autoconsistente. Coloquei aqui o índice de Bravais, que é o cúbico de face centrada. Os parâmetros de rede. Dei informações básicas, tá? Por que eu fiz isso, pessoal? Para não demorar muito o nosso cálculo. Percebam aqui que eu utilizei uma operação de simetria, ó. Percebam aqui que nós temos 2 silícios apenas, tá? Por que eu falo que utilizou uma operação de simetria? Porque se nós abrirmos aqui, Xcreasing,
menos pw.in dash underline bs ponto in, vocês vão observar que pera aí, pessoal. Deixa eu abrir de novo. Então, ó, essa daqui é a nossa estrutura que nós estamos calculando. Vou aumentar aqui. Ó, perceba que é um silício, tá? Só que o quanto expresso ele fez uma operação de simetria, tá? Por que eu falei isso? Porque lá no input nós declaramos apenas 2 átomos. Percebam? Então, nós declaramos 2 átomos aqui no input, mas quando nós vamos visualizar a estrutura, ó, nós temos uma estrutura aqui cúbica de face centrada de silício. Beleza? Depois me lembrem, pessoal, de mandar esses inputs para vocês no grupo, tá bom? Que a semana passada eu acabei esquecendo. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Dúvidas, perguntas? Eu queria fazer uma pergunta aí rapidinho, questão do número dos átomos. A gente precisa ficar calculando o volume de célula unitária para inserir ali, ou é aleatório o número de átomos que eu coloco? Não, a célula unitária, a única coisa que nós vamos colocar aqui é o parâmetro de rede. Esse 10.20 aqui, Vanessa, ele é o parâmetro de rede. Como ela é uma estrutura cúbica, A é igual a B, que é igual a C. Então, a gente só coloca um parâmetro de rede. Nesse caso aqui, ele está na unidade de Bohr, tá? Mas nós poderíamos colocar na unidade de Angstrom também, sem problema nenhum, tá bom? Deu de entender, Vanessa? Deu sim. Então, tá bom. Beleza, pessoal. Então, ó, esse daqui foi o nosso SCF, então essa daqui é a nossa estrutura que nós estamos calculando. Uma estrutura cúbica de face centrada de silício, tá bom? Vamos fechar aqui. O outro input aqui, pessoal, é o Bendis, tá? Lembram lá que eu falei para vocês que quando nós estamos trabalhando com uma estrutura de banda, nós temos que determinar os key points? Daí eu dei 3 alternativas para vocês obterem esses pontos K, né? Uma foi aquele paper que eu mostrei para vocês, outra lá no XCreasing, e outra é desenhando, e outra é pegando lá naquele paper os valores dos pontos K, né? Gama, X, W. E aqui eu já deixei pronto porque nós já fizemos isso na aula passada, né? Então, aqui nós temos os nossos key points. Então, percebam que aqui nós também temos 2 átomos de silício. A mesma coisa. Ah, não. Faltou um erro aqui, ó, pessoal. Agora que eu tô vendo. Tá vendo aqui no calculation? Tá SCF, tá? Aqui a gente tem que mudar para Bent. Tá? Esse daqui nós temos que mudar para Bent, tá? Quando nós colocamos esses pontos K, nós mudamos aqui para Bent. Beleza? Depois, o outro arquivo que nós temos é esse BS aqui. Esse arquivo aqui, percebam que ele é bem simples. A única coisa que ele vai fazer para nós, pessoal, é criar esse arquivo aqui, ó, bends.dat. Esse bends.dat, ele vai ser para nós plotarmos a nossa estrutura de banda, tá bom? Então, são esses 3 arquivos que vocês vão precisar para calcular a estrutura de banda do silício, tá bom? Vamos ver. Ó, o cálculo terminou. Provavelmente deu um erro aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque nesse arquivo aqui, ele estava SCF em vez de bens, tá? Mas vamos plotar, ó.
Percebam aqui que ele criou bands.dat e bands.dat GNU. Esse GNU aqui, pessoal, nós plotamos ele no GNUplot, tá? Então, nós vamos plotar esse arquivo aqui. Vou abrir o terminal. Tem bastante coisa aqui. Deixa eu fechar um terminal aqui. Então, vou lá. GNUplot. Plot. bands.dat.gnu. Vou dar um Enter. Ó, calculou, deu certo. Então, aqui, pessoal, nós temos a nossa estrutura de banda. Tá? Então, essa daqui é a estrutura de banda do silício. Aqui nós também podemos plotar ela com linha, né? Então, se a gente vier aqui colocar um WL, ó, aqui nós temos estrutura de linha. Eu sei que a energia de Fermi, ele está por aqui, ó, 6 ponto alguma coisa, tá bom? Geralmente, pessoal, se vocês forem pesquisar na hora que vocês estiverem escrevendo o relatório, o pessoal ele só mostra essa parte aqui da estrutura de banda, ó. Só essa parte aqui, tá? Por quê? Porque é aqui que faz a transição do gap. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas, questionamentos? Ou não? Tá suave? Suave. Seguir o procedimento. Fácil, tá, pessoal? Aqui você pode printar e exportar ele como PDF, exportar ele como imagem para vocês colocarem lá no relatório de vocês. Beleza? Outra maneira de plotar esse bands aqui, pessoal. Ah, tá. Percebam aqui que aqui nós não temos os caminhos. Oi, Vanessa. Você quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu vou perguntar o que você vai explicar, que eu ia perguntar como é que a gente faz para editar, para colocar as transições, né? Então. Porque tem as letrinhas lá, o tal, o gama e tal, que representam essas transições entre as bandas, né? E eu não vi no gráfico. Aqui, então, Vanessa, isso daqui que eu ia falar. Aqui não tem as transições do ponto gama, do ponto X, do ponto W, tá? A única coisa que o GNUplot ele vai plotar é isso daqui, tá bom? O que vocês podem fazer? Lembram lá dos nossos inputs? Vou abrir aqui esse daqui. Lembra desses inputs? Então, aqui nós temos o primeiro ponto, o gama, é 20. O X é 20. Então, significa de um ponto para outro, nós temos 20 pontos. O que isso significa? Significa dizer assim, deixa eu plotar esse em pontos, vai ficar melhor. Então, ó, significa se eu contar aqui, ó, daqui até aqui, nós vamos ter 20 pontos. Então, essa daqui vai ser a transição gama X. Depois, conto mais 20 pontos e plota aqui, entendeu? O GNUplot ele é um pouquinho mais complicado nesse ponto para vocês colocarem os pontos K, gama, X, tá bom? Outra maneira de vocês colocarem é utilizando o plotband.x, tá? Que é desse jeito aqui. Vou sair. Então, percebam aqui, pessoal, que ele criou dois arquivos, né? bands.dat.gnu, que foi aquele que nós plotamos no GNUplot, e depois o bands.dat, tá bom? Então, nós vamos utilizar plotband.x, tá? Daí ele vai falar assim, qual que é o input que você quer plotar? É esse daqui, ó, bands.dat, tá? Dá um Enter, ele vai falar o range de energia, então ele vai de menos 5 até 16. Então, nosso gráfico ele vai ser de menos 8 até 20 eletronvolts, tá bom? Ele vai falar assim, ó, o output XMGR. O que é isso? É para você plotar no XMGrace, tá? Então, quem quiser utilizar o XMGrace, pode utilizar. Então, aqui você coloca teste 1. Tá? Ele fala assim, o output do arquivo PS, que é a imagem que vai sair. Então, aqui eu vou colocar
Benz, underline, SI.PS. Ele vai falar assim, qual que é a energia de Fermi? A energia de Fermi, pessoal, ele está entre a banda de valência e a banda de condução. Lembra lá? Que ele sai lá no arquivo. Então, a gente vê aqui. Bendes. Procurar um SCF aqui. Ó, ele fala aqui que o mais ocupado, o nível mais ocupado está em 6.26. Ah, não, pessoal, desculpa, eu estou em outra pasta, tá? Desculpa. Silício. Não, esse daqui mesmo, né? É esse daqui mesmo, desculpa. Tá? BS.alt. Então, a energia de Fermi, ele vai estar entre a banda de condução, que é abaixo aqui de 6.26, tá? Então, essa energia de Fermi, eu sei que está entre 6 e 6.7, tá? Nesse caso aqui, ele não gerou a energia de Fermi para nós, tá, pessoal? Mas a energia de Fermi, ele está entre 6.26. Então, nós vamos utilizar essa daqui. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. Dou um Enter. Esse delta aí aqui é o eixo YA, que é a quantidade que nós vamos ter de range de energia. Então, vou colocar aqui de 5 electronvolts. E a nossa referência vai ser o 6.2686, tá bom? Dou um Enter. E aqui ele normaliza a energia de Fermi, tá bom? Então, ó, estão vendo essas linhas aqui? Então, nós vamos ter ponto gama, aí nós temos que analisar assim. Bendes. E o Bendes.in. Então, ó, o primeiro ponto que nós temos é o gama. O gama, pessoal, ele é sempre no zero. Percebam aqui que ele é sempre no zero. Ele é a origem. Então, ele vai ser esse ponto aqui. Aí, esse ponto aqui, na horizontal, vai ser o X. Aí, vocês colocam o X. Aí, depois, e assim sucessivamente. Tá bom? Esse daqui é outra maneira de plotar a estrutura de banda. Tá? Então, percebam aqui que o delta E foi de 5, ó. Menos 10, 5, 0, 5, 10. Tá? E aqui ele foi de menos 8 até 20, né? Que nós pedimos para ele plotar. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Perguntas? Questionamentos? Essa daqui é a estrutura de banda. Tá bom? Então, vocês podem fazer no relatório dessas duas maneiras. Ou vocês plotam assim, ou vocês plotam do outro jeito, que é no Gnuplot, tá bom? Qual que tá certo? Os dois estão certos, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Vocês podem pegar essas duas maneiras de fazer o plot da estrutura de Bland. Agora, depois desse daqui, o próximo cálculo que seria nós calcularmos as densidades de estado do silício, tá? Mas aí isso daí já fica para a próxima aula, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo, né? Bom dia, José Luiz. Bom dia, Vanessa. Vocês entraram depois, eu nem vi que vocês entraram. Tá na reunião da pós, foi mal, demorei um pouquinho.
suave, tranquilo. Beleza, pessoal? Então, essa daqui foi a aula de hoje, tá? Então, nós calculamos a estrutura de banda do silício, tá? Daí, vocês façam esse cálculo. Eu vou enviar esses inputs aqui para vocês, tá? Esses inputs aqui. Daí, vocês calculam. Daí, vocês plotem lá da maneira que vocês quiserem, tá? Ou no GnuPlot, ou utilizando aquele plot bem de ponto X, tá? Certo. Plot bem de ponto X, tá? Uhum. Esse daqui. Lembrando, tá, pessoal, que esse daqui, ele tem que estar compilado lá na pasta do Conto Expresso, tá? Se der algum erro na hora de vocês plotarem aqui por esse comando, significa que ele não está compilado lá na pasta do Conto Expresso, tá bom? Então, esse daqui pode ser um erro que vocês possam encontrar, beleza? Beleza. Suave, então. Pessoal, obrigado, Elisângela, por gravar a aula, tá? Depois você